E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos deixar Marvel e DC de lado e falar de um personagem que eu curto muito desde que eu era moleque. Aliás, eu nem sei se eu comecei a gostar primeiro das histórias dele ou de Marvel e DC. Tô falando do Asterix, personagem francês genial que está de editora nova no Brasil, a Panini. Vou listar aqui os 11 melhores álbuns do Asterix na minha opinião. Mas por que 11 e não 10 melhores? Eu gosto de número ímpar. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube e clica no sininho para receber todas as notificações. Mas para quem nunca leu nada do personagem, vamos começar com uma pergunta básica. O que é Asterix? Asterix é uma HQ francesa criada em 1959 por René Goscinny, ou Goscinny, e Albert Uderzo, ou Uderzo. O personagem foi publicado primeiro na revista Pilote, em partes. Depois, com o sucesso que as histórias fizeram, essas partes foram compiladas em álbuns, e a partir daí só tivemos histórias completas em álbuns de por volta de 50 páginas. A fase em que o Goscinny escreveu as histórias e o Uderzo desenhou é a mais genial do Asterix. Infelizmente, o Goscinny faleceu em 1977. Ele estava fazendo um teste ergométrico na esteira e teve uma parada cardíaca. Toda vez que eu vou fazer esse exame eu lembro do Goscinny. Não é uma lembrança muito agradável. O Uderzo chegou a pensar em parar, mas mudou de ideia e passou a escrever e desenhar as histórias. A fase do Uderzo escrevendo tem altos e baixos. Alguns álbuns são até bem legais, outros são mais fracos. Em 2008, Uderzo e a filha de Goscinny, Anne, venderam sua parte do império que foi construído ao longo dos anos para a empresa Hachette, o que significou que a série continuaria a ser produzida por outros artistas, mesmo após a aposentadoria e eventual morte de Uderzo. Só que a filha dele, Sylvie, que também era acionista, foi contra e cortou relações com o pai. Segundo ela, Asterix devia morrer junto com seus criadores, assim como aconteceu com Tintin na Bélgica. Mas a Anne retrucou e, em outras palavras, ela disse: se o Asterix não morreu quando meu pai morreu, por que vai ter que morrer com o Uderzo? Que tem a vida longa. Então, em 2011, o Uderzo anunciou a sua aposentadoria e apresentou os novos, respectivamente, escritor e artista de Asterix, Gianni Ferry e Frédéric Mebarque. Mas o Mebarque depois voltou atrás, disse que seria uma pressão muito grande substituir o Uderzo e desistiu de ser o novo desenhista. Para substituí-lo foi chamado Didier Conrad. Asterix continua a ser publicado até hoje. O último álbum publicado, Asterix e a Transitálica, está inédito no Brasil e já foi anunciado o próximo álbum lá na França, A Filha de Vercingetorix. Mas como são as histórias do Asterix? Bom, elas se passam no ano 50 a.C., uma época em que Roma tinha expandido seu império por quase toda a Europa e parte da Ásia. A Gália, área em que hoje se localiza a França, também foi derrotada pelo general Júlio César na famosa Batalha de Alésia. O líder gaulês Vercingetorix, ou Vercingetorix, cada um fala de um jeito, depôs suas armas diante de César. Mas nas histórias do Asterix, nem toda a Gália foi ocupada pelo Império Romano. Uma pequena aldeia na Armórica era o lar de um druida que possuía o segredo de uma poção mágica que dava força sobre-humana a quem a bebia. E essa aldeia vivia dando uma surra nos romanos que ficavam nos acampamentos fortificados que os cercavam. Asterix, além de ser muito engraçado, é uma aula de história antiga. Claro que muita coisa não é levada a sério, os povos são geralmente mostrados se comportando como fazem hoje em dia, mas eu, por exemplo, aprendi muita coisa sobre esse período da história lendo Asterix e aprendi me divertindo muito. Principais personagens: Asterix é o principal guerreiro da aldeia, um gaulês baixinho e sagaz que se mete em aventuras ao redor do mundo para defender a sua aldeia e ajudar povos aliados. Assim como os outros gauleses, só tem medo de uma coisa: que o céu caia em sua cabeça. Obelix é o melhor amigo do Asterix, um fabricante de menires. Não me pergunte para que serve um menhir, mas o Obelix é um guerreiro gordão, só não chama ele de gordão na frente dele, que tem algumas paixões na vida: caçar e comer javalis, bater nos romanos, a bela Falbalá, uma jovem da aldeia, e o seu cãozinho Ideiafix, que chora sempre que uma árvore é arrancada. Obelix caiu no caldeirão de poção mágica quando era pequeno, por isso os efeitos da poção nele são permanentes. Enquanto Asterix é esperto e de espírito forte, Obelix é ingênuo e tem um intelecto bem limitado, mas é o personagem que rende os melhores momentos cômicos da série.
Panoramix é o druida que eu mencionei, que tem o segredo da poção mágica. O Obelix vive querendo um gole da poção, mas o Panoramix não deixa, porque os efeitos nele podem ser imprevisíveis. Abracursix é o líder da aldeia. Ele vive discutindo com a sua esposa geniosa Naftalina e toda hora é derrubado pelos carregadores que o levam sobre o escudo, o seu transporte oficial. Chatotorix é o bardo da aldeia que vive querendo cantar, mas tem uma voz tão horrenda que chega a fazer chover. Quase sempre termina as histórias amarrado e amordaçado, enquanto o resto da aldeia se diverte em um banquete. Automatix é o ferreiro da aldeia, é quem mais detesta o canto do Chatotorix, quase sempre o acerta com uma marretada na cabeça. Ordenalfabetix é o peixeiro da aldeia. Os peixes que ele vende não cheiram muito bem, mas quando alguém fala isso pra ele, leva uma peixada na cara. Veteranix é o decano da aldeia, um velhinho que parece ter uns 100 anos, mas é casado com uma moça bem jovem e bonita. A série ainda traz personagens recorrentes, como o próprio Júlio César e os piratas, que têm o seu barco sempre afundado por Asterix. Bom, todas as informações que você precisa estão aí, então vamos lá. Os 11 melhores álbuns de Asterix, na minha opinião. Como eu disse, a melhor fase do Asterix é escrita pelo Goscinny, então não tem jeito. Todos os álbuns que estão na minha lista são dessa fase. Na 11ª colocação, Asterix e Cleópatra, de 1965. A história. César, que todo mundo sabe era amante de Cleópatra, faz uma aposta com ela de que ela não consegue construir um suntuoso palácio dentro de 3 meses. Só que o arquiteto do palácio, o número bis, tem um estilo meio pitoresco. Ele percebe que não vai conseguir e resolve apelar para o seu velho amigo Panoramix e sua poção mágica. E na bagagem também vem Asterix, Obelix e Ideia Fix. Por que é bom? Muita gente colocaria esse álbum mais acima nessa lista, alguns até consideram o melhor álbum do Asterix. Eu acho ótimo, mas alguns trechos são um pouco cansativos, para mim tem histórias melhores. Mas o legal do álbum é o tanto de graça que o Goscinny consegue fazer com os costumes do Egito Antigo. Momentos memoráveis e curiosidades. Obelix tenta escalar a esfinge e acidentalmente quebra o seu nariz. Os escultores que viviam de vender réplicas da esfinge para turistas passam então a quebrar todos os narizes das suas estátuas. Existe uma piada recorrente sobre o nariz de Cleópatra, que foi mostrado como sendo grande por alguns artistas que a retrataram. Os gauleses ficam sempre repetindo: que nariz, um nariz de personalidade. Esse foi o 6º álbum de Asterix lançado e é um dos únicos em que Panoramix deixa o Obelix beber a poção mágica, mas só 3 gotas, para dar uma forcinha extra. Em um momento, Asterix sugere a Cleópatra que peça ajuda aos gauleses para construir um canal entre os mares Mediterrâneo e Vermelho. Esse viria a ser, séculos depois, o Canal de Suez. Esse álbum foi adaptado em forma de animação em 1968. 10º melhor álbum do Asterix, O Domínio dos Deuses, de 1971. A história. Como César não consegue derrotar os gauleses na base da força, ele resolve derrubar a floresta que circunda a aldeia e construir um condomínio de luxo para os romanos. César acha que ao serem sufocados pela cultura romana, os gauleses não aguentariam e abandonariam a aldeia de uma vez, mas as coisas não correm bem como ele imaginou. Por que é bom? A história é uma crítica ao desmatamento desenfreado e ao aumento descontrolado das cidades. É muito divertido ver os romanos tentando se adaptar à realidade dos gauleses e vice-versa. O Goscinny era genial em apresentar temas sérios em forma de sátira. Momentos memoráveis e curiosidades. Os escravos derrubam as árvores para construir o condomínio, mas Panoramix usa um feitiço para fazer crescer outras no lugar. Os escravos começam a fazer um trabalho sem sentido, já que a floresta sempre volta ao normal, e resolvem negociar com os romanos os seus direitos trabalhistas de escravos, o que é hilário. Quando os romanos que foram morar no domínio dos deuses começam a importunar os gauleses, eles enviam Chatotorix para morar no condomínio. Aí os romanos entendem o que é importunar alguém. Não existe ainda um álbum do Asterix visitando a Lusitânia, local que hoje seria Portugal, mas os lusitanos aparecem algumas vezes nas histórias do Asterix e esse é um caso. Entre os escravos que trabalham para construir o domínio dos deuses estão também os nossos compadres lusitanos. Um dos personagens da história é o líder dos escravos, um númida, povo que habitava a região em que hoje fica em grande parte a Argélia. Asterix sempre recebeu algumas críticas por representar o povo negro de forma exagerada. Mas do meu ponto de vista, todos os personagens de Asterix são caricaturas, os traços de todos os personagens são exagerados.
O Domínio dos Deuses foi adaptado como um filme de animação em 2014. Esse é o 17º álbum lançado de Asterix. Nono melhor álbum de Asterix, A Grande Travessia, de 1975. A história: Asterix, Obelix e Ideiafix saem para pescar uns peixes para o Panoramix fazer a poção mágica, mas são pegos por uma tempestade e vão parar sem querer na América. Sim, o Asterix descobriu a América, só que não faz ideia disso. O tempo todo eles acham que ainda estão perto de casa. Por que é bom? A Grande Travessia brinca com um monte de costumes americanos e é um dos álbuns mais diferentes da série. Afinal, quase o tempo todo são só o Asterix e o Obelix tentando se comunicar com índios, sem entender uma palavra do que dizem em um ambiente inóspito. Momentos memoráveis e curiosidades. O Asterix, em um momento, ergue uma tocha sobre um monte de pedras em uma alusão à Estátua da Liberdade. Os índios se alimentam de algo que chamam de au-au. O Obelix diz: "Eu não quero comer esse cachorro quente". Alguns vikings tentam descobrir o Novo Mundo, mas quando chegam na América e veem Asterix e Obelix, acham que eles são os nativos do Novo Mundo. Isso é uma alusão à teoria de que os povos nórdicos teriam chegado na América antes de Cristóvão Colombo. A Grande Travessia foi adaptado como longa de animação em 1994. Esse é o 22º álbum de Asterix publicado. Oitavo melhor álbum de Asterix, Uma Volta pela Gália com Asterix, de 1965. A história: os romanos cercam a aldeia de Asterix com uma grande muralha de madeira para isolá-los do resto do Império Romano. Os gauleses então fazem uma aposta com os romanos. Não só vão conseguir passar pela barreira, mas vão dar uma volta pela Gália e trazer comida e bebida dos lugares visitados. Por que é bom? Esse é o álbum mais francês de Asterix. Os personagens vão a cidades importantes do país, como Paris e Marsella, na época chamados de Lutécia e Massília, e satirizam os costumes regionais de cada região da França. Momentos memoráveis e curiosidades. Asterix e Obelix tentam ir de Lutécia, que é Paris, para Nicaille, que é atualmente Nice, mas pegam um baita trânsito. Isso é uma piada com o fato de os parisienses irem para a praia em Nice durante os feriados e as estradas ficarem congestionadas. Esse álbum marca a primeira aparição de Ideiafix, o cachorrinho do Obelix. Ele fica seguindo a dupla durante toda a história, sem que os dois notem a sua presença. Nenhum comentário é feito sobre o cãozinho, só quem observa atentamente vê que ele está sempre ali seguindo o Obelix e Asterix. No fim, o Obelix nota o cãozinho e lhe dá um osso, mas da mesma forma nenhuma palavra é dita, é só uma gag visual recorrente. As pessoas gostaram tanto do cachorrinho que ele ganhou nome próprio e virou um personagem fixo da série. A ideia de cercar a aldeia dos gauleses com uma muralha de madeira é a mesma que Júlio César teve para derrotar Vercingetorix na Batalha de Alésia. Ele cercou os gauleses, que acabaram quase morrendo de fome e se renderam. O percurso que Asterix e Obelix percorrem é semelhante ao do Tour de France, importante competição de ciclismo. A sacola que a dupla carrega para coletar as especiarias das cidades é amarela, em homenagem à cor oficial do evento. Esse foi o 5º álbum de Asterix publicado. 7º melhor álbum de Asterix, O Combate dos Chefes, de 1966. A história: um chefe gaulês brutamontes, adepto dos costumes romanos, desafia Abracursix para uma luta. Quem ganhar se tornará chefe da aldeia do outro. Abracursix acha que será uma barbada, já que ele dispõe da poção mágica, mas então o Obelix acerta o Panoramix na cabeça com um menir sem querer. O druida perde a memória, não se lembra de quem é, muito menos de como preparar a poção mágica. Por que é bom? Essa história é um exemplo de como se podia escrever um ótimo roteiro de Asterix sem ter que levá-lo para alguma terra distante. É uma história clássica e afiada de Goscinny, cheia de reviravoltas e momentos de chorar de rir. Momentos memoráveis e curiosidades. Quando o Panoramix perde a memória, se torna um velhinho sacana que só quer dar risada às custas dos outros e chama todo mundo de cavalheiro. Suas tentativas de recriar a poção mágica geram momentos hilários. A tribo galo-romana mostrada na história, em que gauleses se vestem e vivem como romanos, é uma sátira aos franceses colaboracionistas que apoiaram os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No consultório do druida que trataria a demência de Panoramix, tem um gaulês vestido de Napoleão Bonaparte. A secretária do druida diz: "Não fazemos ideia de quem ele acha que é". Claro, Napoleão só nasceria séculos depois. Essa história marca a primeira aparição de Naftalina, esposa do chefe Abracursix. E essa história foi adaptada como desenho, misturada com a trama de O Adivinho, em Asterix e a Grande Luta, de 1989.
O Combate dos Chefes foi o 7º álbum publicado de Asterix. 6º melhor álbum de Asterix, Obelix e Companhia, de 1976. A história. Régios Velhacus, um economista, sugere a César uma ideia para derrotar os gauleses, desenvolver neles a ganância por dinheiro e poder e fazer com que eles próprios se destruam. Velhacus começa a comprar menires de Obelix, que passa a se considerar um grande homem de negócios, e aí tem início uma comédia de erros brilhante. Por que é bom? A história mostra conceitos atuais de marketing e consumismo para satirizar como nós, consumidores, somos levados a comprar coisas que não precisamos e como as pessoas se transformam por dinheiro. É mais um roteiro genial do Goscinny. Momentos memoráveis e curiosidades. Para desovar todos os menires que compraram dos gauleses, Velhacus resolve lançar o menir como uma tendência em Roma, para que seja consumido em massa pelos habitantes, mesmo sem ter nenhuma utilidade prática. O personagem Velhacus é baseado em Jacques Chirac, ex-presidente da França, que nessa época era primeiro-ministro do país. Laurel e Hardy, o gordo e o magro, fazem uma aparição especial na história. Em uma cena, 2 legionários levam outro bêbado em um escudo. Os 2 legionários são Goscinny e Uderzo e estão carregando o ator francês Pierre Tchernia. A brincadeira de tentar entender para que serve um menhir tem a ver com o fato de que até hoje os arqueologistas não sabem exatamente que uso ele tinha. Obelix e Companhia é o 23º álbum de Asterix publicado. 5º melhor álbum de Asterix, Asterix entre os Bretões, de 1966. A história. Os bretões, que seriam os ingleses daquela época, são derrotados pelos romanos. Cinema Pax, primo distante de Asterix, resolve pedir ajuda da poção mágica para derrotá-los. Por que é bom? Além de satirizar os costumes dos ingleses e a sua culinária não tão apreciada, o roteiro brinca também com a forma de falar dos países de língua inglesa, que usam o verbo na frente do sujeito nas perguntas, adjetivos na frente dos substantivos, etc. E é um tratado de amizade entre ingleses e franceses, 2 povos que sempre tiveram aquela rivalidade entre si. Momentos memoráveis e curiosidades. Asterix introduz o chá na Inglaterra. Isso é um spoiler da história, mas o álbum é de 1966, então acho que o embargo já caiu, né? Os bretões na história têm o hábito de tomar água quente, que eles chamam de quente-água, com gotinhas de limão e um pingo de leite. Asterix leva a poção mágica para a aldeia de Cinema Pax, mas o barril é destruído pelos romanos. Então Asterix pega umas folhas vindas do Oriente que o Panoramix havia lhe dado e diz que aquilo é a poção mágica, que deve ser colocada em água quente e bebida. A aldeia bretã acredita ter a força da poção e acaba derrotando os romanos. Felizes com a vitória, decidem adotar aquelas folhas como a bebida nacional da Bretanha, que era o chá. Os Beatles aparecem como bardos famosos da Bretanha. Na época em que a história foi publicada, 1966, os Beatles ainda estavam na ativa. O chefe da aldeia de Cinema Pax, The Big Boss, é uma caricatura de Winston Churchill, mas claro, com cabelo comprido e bigode. Cinema Pax explica para Asterix o conceito de medir a distância em pés, o que Obelix acha coisa de louco. Isso é uma brincadeira entre as diferenças do sistema métrico adotado na Europa e também no Brasil e o sistema inglês-americano. Obelix diz que deveria ter um túnel entre a Gália e a Bretanha. Mesmo na época em que a revista foi criada, isso era apenas um projeto. O Eurotúnel só começou a ser construído 7 anos depois. Asterix entre os Bretões virou um desenho animado em 1986. Também virou filme, mas com várias diferenças em relação à HQ em 2012. Esse é o 8º álbum de Asterix publicado. 4º melhor álbum de Asterix, O Escudo Arverno, de 1968. A história. César decide desfilar sobre o escudo de Vercingetorix, o líder gaulês da vida real que depôs suas armas aos pés de César no fim da Batalha de Alésia. Porém, o tal escudo sumiu. Enquanto isso, Asterix e Obelix levam Abracursix às termas de Arverne, lugar onde estaria o escudo, para tratar um problema de fígado do chefe. E aí os heróis também acabam se envolvendo na busca pelo escudo. Por que é bom? É outro dos roteiros afiados e bem amarrados de Goscinny. Alguns álbuns já receberam destaque só pela premissa, né? Por exemplo, Cleópatra, Bretões, etc. Esse não tem isso, é só uma baita história que quem aprecia um bom roteiro já fica fã na hora. Momentos memoráveis e curiosidades. O Abracursix nas termas, que seriam o equivalente a um spa de hoje, embora termas ainda existam, mas na história parece mais como se fosse um spa.
Ele precisa fazer regime pesado, mas o Asterix e o Obelix ficam ali por perto comendo javali, tomando cerveja, o que o deixa perturbado. Tem uma piada recorrente nas histórias do Asterix que é: não se pode falar em Alésia. Toda vez que a palavra é mencionada, as pessoas dizem: Alésia? Eu não sei onde fica Alésia, que é a cidade em que os gauleses foram derrotados por Júlio César. Em um momento, Asterix e Obelix vão a uma fábrica de rodas, pois suspeitam que o dono esteja com o escudo Arverno. Esse local, cujo nome hoje é Clermont-Ferrand, é onde fica a fábrica da Michelin. E nesse local, inclusive, existe uma estátua do Vercingetorix. E na história, no mesmo local, tem uma estátua do César. O escudo Arverno é o 11º álbum de Asterix publicado. Chegamos no pódio. Na terceira posição, o terceiro álbum mais legal de Asterix, na minha opinião, é Asterix na Espanha, de 1969. A história: Pepe, filho do líder de uma tribo da Espanha, que lógico hoje é a Espanha, que resiste aos romanos, assim como a aldeia de Asterix, é capturado. Os romanos pedem ao líder da tribo, com Champignon e Champignon, que se renda e seu filho será devolvido. Os romanos decidem manter Pepe preso na Gália, mas o garoto foge e é encontrado por Asterix, que decide ajudá-lo. Por que é bom? A história é muito divertida, o personagem do garoto Pepe é muito engraçado. Aliás, essa é uma das histórias de Asterix mais engraçadas, tem momentos impagáveis, momentos memoráveis e curiosidades. Toda vez que o Pepe quer uma coisa e não lhe dão, ele prende a respiração até que façam o que ele quer. É um dos melhores momentos cômicos da história. Em um momento da história, aparecem versões ancestrais de Dom Quixote e Sancho Panza. Na história, as estradas da Espanha são todas esburacadas e dizem que estão trabalhando para resolver isso. A Espanha tem a fama na Europa de ter estradas mal conservadas em alguns lugares. Asterix cria a tourada em um momento que é atacado por um touro e se defende com o lenço vermelho de uma moça. Essa história marca a primeira aparição de Ordenalfabetix, o peixeiro da aldeia. É a primeira vez também que a aldeia toda briga entre si, o que acabou virando uma coisa recorrente nos álbuns seguintes. Asterix na Espanha é o 14º álbum de Asterix publicado. Segundo melhor álbum de Asterix, Asterix e os Normandos, de 1967. A história: Calhambix, sobrinho de Abracursix que mora em Lutécia, lembram que é Paris, certo? Vem passar férias na aldeia. Mas uma horda de normandos, que são franceses descendentes de escandinavos do norte da França, desembarca perto da aldeia tentando aprender o que é o medo, coisa que eles desconhecem. Segundo as lendas dos normandos, o medo faz com que a pessoa consiga voar, e eles acabam capturando Calhambix, que é um medroso de marca maior, para ensiná-los. Asterix e Obelix, claro, precisam resgatá-lo. Por que é bom? É um álbum clássico do Asterix, genial na premissa e execução, com momentos muito engraçados. Você dá risada mesmo, é impressionante, não é? É difícil você dar risada lendo um gibi, mas esse realmente dá, porque tem umas coisas muito engraçadas. E esse álbum é uma das melhores colaborações entre Goscinny e Uderzo. Momentos memoráveis e curiosidades. Calhambix é o único que adora o jeito de Chateautorix cantar, e diz que ele fará muito sucesso com um novo ritmo que surgiu em Lutécia, o Rockin' Rix. Claro, é uma crítica àquele som barulhento dos jovens que tinha virado febre nos anos 60, rock and roll, quando o álbum foi escrito. Os normandos, insatisfeitos por Calhambix, um mestre na arte do medo, não conseguir ensiná-los a ter esse sentimento, resolvem jogá-lo de um penhasco para vê-lo voar. Quando Asterix e Obelix dão uma surra nos normandos e depois que eles ouvem Chateautorix cantar, eles finalmente descobrem o que é o medo. Achando que conseguem voar, se jogam do penhasco e despencam no oceano. Os normandos comem tudo com creme, hábito dos povos da Normandia de hoje. Calhambix dirige uma charrete esportiva feita em Mediolanum, que hoje é Milão, em uma referência ao carro Alfa Romeo. Asterix e os Normandos foi transformado em desenho animado em 2006, chamado Asterix e os Vikings. Este é o 9º álbum de Asterix publicado. Antes da gente falar da primeira posição, é legal fazer umas menções honrosas. Muitos álbuns de Asterix são muito bons, não dá para escolher só 11. A maioria da fase do Goscinny é ótima, mas alguns merecem destaque. Asterix Gladiador, Asterix Legionário, Asterix nos Jogos Olímpicos, Asterix e o Caldeirão, Asterix entre os Helvéticos, O Adivinho, e Asterix e o Presente de César. E o melhor álbum de Asterix, na minha opinião, é
Os Louros de César, de 1972. A história. Abracursix é obrigado por Naftalina a visitar o seu cunhado insuportável Homeopatix, que mora em Lutécia e vive contando vantagem e menosprezando Abracursix. O chefe leva como seus guarda-costas Asterix e Obelix. Homeopatix, como de praxe, só fica provocando Abracursix, que acaba bebendo um pouco de vinho demais e perde a paciência com o cunhado, dizendo que é o maior chefe da Gália e muito mais importante que ele. E para provar isso, ele diz que vai servir um banquete na aldeia com um prato cozido com os louros tirados da coroa de Júlio César. Homeopatix aceita a aposta e sobra para Asterix e Obelix conseguir a coroa do homem mais importante do Império Romano. Por que é bom? Para mim é o roteiro mais criativo e engraçado já escrito de Asterix. Depois de ler uma história como essa, a gente tem a dimensão da falta que o Goscinny faz ao personagem. É uma comédia de erros muito bem orquestrada, com momentos de literalmente fazer gargalhar. Momentos memoráveis e curiosidades. A cena inicial, com Abracursix e Obelix enchendo a cara e perdendo a compostura no jantar, é uma das coisas mais engraçadas que eu já li em HQ. Obelix com o nariz vermelho dizendo "ferpeitamente" ao invés de "perfeitamente" é uma das melhores piadas recorrentes da história. Asterix e Obelix decidem se vender como escravos para uma família romana para tentar se infiltrar no palácio de César. Seguem-se aí momentos hilários em que tudo dá errado e a coisa vai só se complicando. Esse é considerado o álbum mais chocante da coleção, por ter referências a álcool, escravatura, defeitos físicos e criminalidade violenta. Por isso, o Ideia Fix nem aparece direito na história para não chamar a atenção de crianças. Mas sinceramente eu acho isso um baita exagero. Ele é sim o álbum mais adulto de Asterix pela temática e acho que por isso que me agrada mais. Os Louros de César é o 18º álbum de Asterix lançado. Por hoje é só, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube e pede para receber todas as notificações. Nas próximas semanas, semana que vem a HQ que eu li e o filme que eu vi, Homem-Aranha Longe de Casa. Depois, Formações Patrulha do Destino, assistindo a HQ Hulk Coisa Parte 2. Não sei se você já viu esse quadro novo, mas é bem legal, dá uma olhada ali no YouTube, na playlist, ou dá uma procurada ali. E depois, tudo o que você precisa saber 14, Asterix, os 11 piores álbuns. Não que o Asterix tenha álbuns muito ruins, mas alguns são menos legais, não tão interessantes, eu vou mostrar quais são. Até lá!